Olá, meu nome é Gustavo Henrique, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Goiás, campus Itumbiara, e também sou participante do programa de tutoria, o PET Química aqui do meu instituto. Bom, esse trabalho intitulado Matemática e Inclusão, o uso do GeoGebra como facilitador de ensino para surdos, inicialmente foi apresentado apenas como o uso do GeoGebra como facilitador no processo de ensino, como um trabalho para a disciplina de projeto integrador, uma disciplina do curso de licenciatura em Química. Posteriormente, depois que a gente percebeu como o GeoGebra poderia ser utilizado como um facilitador também para o ensino de pessoas com surdez, a professora Wáquila, ela então me auxiliou para que esse trabalho pudesse ser mais estendido. Durante a apresentação, esses são alguns tópicos que eu vou abordar, como as novas tecnologias estão afetando a educação e outras partes também da nossa sociedade, como os softwares educativos funcionam, qual é o intuito deles, o que seria o GeoGebra, quais seriam as diferenças e peculiaridades ao se ensinar um aluno surdo e também como seria o GeoGebra nesse quesito dele ser um facilitador no processo de aprendizagem. O primeiro tópico que eu queria tocar seriam as novas tecnologias, Elas, desde que a era digital, a tecnologia chegou na nossa vida, ela tem afetado de diversas formas as mais diferentes áreas da nossa sociedade, Então a gente não pode pensar que a nossa educação ficaria a par desse processo, Então aí surge a pergunta, se as novas tecnologias elas estão transformando o mundo à nossa volta, elas também vão afetar a forma como se dá o educar? Então a resposta é sim, A gente tem que pensar que os nossos alunos, as novas gerações, as pessoas que a gente vai ensinar no futuro e agora também, são pessoas que estão nascendo nessa era digital, Onde a tecnologia está à flor da pele, Ninguém consegue mais ficar sem um telefone, sem um celular, sem um computador, Eles fazem parte do nosso dia a dia, Então a gente tem que começar a pensar em processos metodológicos de ensino que envolvam essas tecnologias para que o ensino seja realmente efetivo, Que a gente possa alcançar essas novas gerações e também para que esses processos sejam mais atrativos para essas gerações que estão nascendo no seio dessas novas tecnologias. Então, nesse sentido, quando a gente começa a pensar nas tecnologias como ferramentas, suportes, aliadas no processo de ensino-aprendizagem, a gente pode chegar então em algumas dessas ferramentas, e algumas delas a gente vai dar o nome de softwares, E o que seriam softwares educacionais? Segundo o autor Gil Menezes, que se apoiaram em Goldginer para poder falar a sua ideia sobre o que seriam os softwares educativos, ele trouxeram então essa fala, que são programas de informática originados com uma característica específica que seriam então utilizados como meio didático, buscando facilitar o processo de ensino e aprendizagem, Então, para eles, segundo o autor, os softwares educativos seriam esses programas que já teriam uma característica específica e que a partir dessa característica específica, ela poderia ser utilizada no processo de ensino e aprendizagem. Falando um pouco agora do GeoGebra em si, ele foi criado por Marcus Hohenwalter, e é um software gratuito, principalmente falando sobre conteúdos e envolvendo a matemática, muito dinâmico, que foi desenvolvido para o ensino e aprendizagem da própria matemática em vários níveis de ensino, seja do básico até mesmo ao universitário, O GeoGebra então reúne recursos de geometria, álgebra, tabelas, gráficos, probabilidade, estatística e cálculos simbólicos em um único ambiente. Então, nesse caso, o GeoGebra é um aplicativo muito amplo, muito dinâmico, ele apresenta muitas ferramentas. Então, o seu uso nas aulas de matemática tem um potencial muito bom, Por quê? Porque ele vai envolver toda essa parte do jovem querer a tecnologia, ou seja, o jovem está imerso na tecnologia e poder utilizar isso dentro da sala de aula, e ele também vai auxiliar o professor sendo uma ferramenta que está aí apoiando ele para que ele possa dar o conteúdo que ele tem que dar, Então o GeoGebra é muito rico nesse sentido. Ele é muito didático, como ele diz no texto do Instituto GeoGebra do Rio de Janeiro,
E esses objetos, né, eles interagem entre si dentro do GeoGebra, né? A gente pode fazer vários desenhos dentro de um mesmo plano, por exemplo, e a gente vê como eles vão estar se relacionando uns com os outros, né? A gente pode desenhar também figuras geométricas e ver essa figura geométrica em várias perspectivas diferentes, né? Então essas são só algumas das atribuições para que o GeoGebra possa ser utilizado pelo professor de matemática. Além disso, também cabe ressaltar que o GeoGebra ele pode ser instalado em vários computadores, né? Ou seja, nos computadores e também nos celulares. Então ele é um aplicativo muito acessível a todo mundo. Falando um pouco agora mais aprofundadamente como seria o GeoGebra, né? Essas imagens eu trouxe apenas para poder ilustrar um pouco do funcionamento do software, né? Então o GeoGebra ele consegue pegar o que a gente escreve em linguagem matemática e transformar aquilo em sua representação gráfica, né? Ou seja, a sua representação em forma de um desenho mais visível, né? Então aqui, por exemplo, nesse caso eu escrevi essa equação afim e aqui a gente tem a representação dessa equação afim, né? Que poderia representar também uma função afim no seu formato de reta, né? E aqui também a gente tem essa outra equação representando essa elipse, né? Então, só para a gente poder ter uma ideia que o GeoGebra ele vai fazer isso, ele consegue pegar um pouco da linguagem matemática e poder representar ela no formato de desenhos, né? Um professor costuma fazer isso em sala de aula, no quadro, mas isso leva muito tempo. Se ele conseguisse fazer isso, por exemplo, utilizando o GeoGebra, ele consegue fazer vários e vários exemplos e aí ele vai conseguir deixar isso mais claro na mente do aluno, do seu aluno, né? Então, essa é uma das coisas em que o GeoGebra vai ajudar o professor, né? E aí, como isso poderia facilitar o ensino de uma pessoa surda, né? Basicamente, porque a forma como a pessoa surda se comunica é através da Libras, né? A língua brasileira de sinais. E essa linguagem é basicamente visual. Então, o pressuposto do nosso trabalho seria o quê? Seria utilizar essas imagens, esse desenho, esse visual que o GeoGebra proporciona, não só utilizando para funções ou para desenho de algumas figuras, né, das equações que representam elas, mas também de diversas outras coisas que ele consegue representar graficamente, né? Então esse aqui foi só um exemplo. Então o uso do visual seria o ponto forte do GeoGebra, né, para poder ser utilizado como um facilitador no processo de ensino para pessoas com surdez. Aqui nesse outro exemplo, a gente também tem a representação de um cubo, né? Uma figura geométrica espacial que é vista de diversos ângulos, né? Ou seja, o GeoGebra ele consegue fazer isso, ele nos permite visualizar essas figuras espaciais, né? Um outro exemplo da sua aplicação, e eu consigo ver elas de diversos ângulos, né? Ou seja, diversas perspectivas, né? E isso com certeza vai auxiliar no processo de construção do conhecimento, né? Mais uma vez aqui eu vou repetir, né, que o fato dele demonstrar isso visualmente é o ponto forte e é o ponto-chave do nosso trabalho quando a gente vem falar do processo de ensino para pessoas com surdez. Falando um pouco mais sobre o aluno surdo, né, eu acho importante a gente falar rapidamente sobre a história da comunidade surda, né? Por muito tempo, as pessoas com surdez foram consideradas pessoas com uma incapacidade patológica, né? Ou seja, elas não iriam conseguir aprender porque elas tinham uma incapacidade patológica, né? E isso, com o tempo, foi mudando e novas coisas foram sendo vistas na história da comunidade surda, né? Como, por exemplo, quando eles começaram a se perceber que eles utilizavam a linguagem corporal para se expressar, né? Ou seja, utilizavam movimentos e expressões, aquilo era visto como errado. Então, por muito tempo, e eles foram hostilizados para não utilizar esse tipo de linguagem, né? Chegou a ponto de relatos na história de que eles tinham os braços amarrados para que eles não pudessem utilizar esse tipo de comunicação, né? E aí, por muito também, o oralismo foi visto como a única forma dessas pessoas poderem viver em sociedade, ou seja, a pessoa surda ela não consegue ouvir, mas o seu aparelho fonoaudiólogo, né, ou seja, o seu aparelho que permite com que essa pessoa fale, funciona perfeitamente, ele só não foi estimulado para que ele pudesse ser utilizado. Então as pessoas, por muito tempo, tinham essa ideia de que o surdo ele só seria incluído na sociedade se ele aprendesse a falar, né? Então o oralismo ele também é uma parte recorrente na história da comunidade surda. E eu também queria falar um pouco da Libras, né? A língua oficial de sinais aqui no nosso país, né, assim como existem outras línguas oficiais de sinais mundo afora, foi reconhecida em 2002 e ela é um marco, né, da comunidade surda aqui no nosso país.
Lá nessa lei a gente discorre sobre algumas coisas, alguns aspectos, né? Lógico que a gente ainda tem muita coisa a se melhorar para que a inclusão realmente aconteça em todos os âmbitos e várias instâncias e outros pontos do nosso país, né? Mas lá é uma coisa que eu acho importante ressaltar, é que lá nessa lei a gente já tem um vislumbre de que a Libras deve passar a fazer parte da base do currículo nacional da formação de professores, né? Os cursos de licenciatura, magistério já deveriam contar com o ensino de Libras para que, pelo menos em parte, né, para que eles possam chegar na sala de aula tendo ideia de como a inclusão deve acontecer ali dentro. Então, para finalizar, né, eu queria trazer essa fala do Vygotsky, né? Apesar de ser um texto mais antigo em que ele usa o termo surda-muda, né, onde uma pessoa surda, ela não necessariamente ela quer dizer que ela seja muda, né? Antigamente as pessoas relacionavam esses termos e hoje o termo certo é apenas pessoa surda, né? Mas apesar de ser um texto antigo, essa fala dele eu achei pertinente para poder ilustrar um pouco do que eu quero passar com o nosso trabalho. Exatamente do mesmo modo, no caso dos surdos-mudos, a dactilologia ou alfabeto manual permite substituir por signos visuais, por diversas posições de mãos, os signos sonoros do nosso alfabeto e compor no ar uma escrita especial que a criança surda muda lê com os olhos, né? Então ele fala aqui que o surdo ele lê com os olhos, né? Então a imagem é muito importante para que ele possa aprender, né? E aí a gente pode chegar na chave desse trabalho, né, falando que o GeoGebra é sim um facilitador no processo de aprendizagem, né? Facilitador na questão de que ele vai facilitar o adquirir de novos conhecimentos, né? Ou seja, ele vai facilitar com que crianças surdas possam entender com mais facilidade conceitos da matemática. Algumas outras considerações finais, como eu já falei, né, na primeira ali a gente fala que ele é realmente uma ferramenta excelente, né, para ser utilizada no processo de aprendizagem para conteúdos de matemática, né? Em segundo, eu queria falar que ele é um software educativo muito bom, né? Porque ele vai auxiliar a entender conceitos matemáticos mais abstratos, né? Ou seja, às vezes o professor vai explicar uma coisa matemática que tem uma linguagem muito técnica, né? Muito formal, o que pode dificultar que a criança entenda o que ele quer dizer, né? A criança, o adolescente. E aí, se a gente pegar isso e passar para o GeoGebra para poder utilizar as imagens, né, a gente vai fazer com que elas entendam aquilo mais facilmente, né? Não só as crianças com surdez, mas todas as crianças, todos os adolescentes, né? Porque a gente vai estar trazendo essa linguagem mais técnica para uma linguagem visual, né? Ou seja, uma linguagem mais de fácil entendimento. O uso da imagem é um diferencial, né? Então a imagem aqui, de novo, é um ponto-chave para que a gente possa facilitar o entendimento de pessoas com surdez a conceitos da matemática, não só da matemática, mas diversas outras áreas. E por fim, ressaltar que as tecnologias elas têm um papel importante, né, no processo de ensino em geral, né? Não tem como a gente fugir disso e que o GeoGebra ele se mostrou um software educativo muito bom, né, no que ele se propõe a fazer. Aqui estão as nossas referências. Muito obrigado por ter visto o nosso trabalho.